porque uma coisa leva a outra. Economia leva à privação, privação leva à violência, violência leva à criminalidade. Vamos ver como é que anda a inflação aí, pessoal. O mercado reduziu pela 4ª semana consecutiva a projeção da inflação deste ano. De acordo com o boletim Focus, a estimativa saiu de 5,53% para o salto gigantesco, hein? 5,51%, de 5,53% para 5,51%. Apesar da queda, a previsão para o índice de preço ao consumidor continua acima da meta da inflação, que é de 3%, com tolerância de até 4,5%. A estimativa para a inflação de 2026 também sofreu ligeira redução, de 4,51% para 4,50%, exatamente o teto da meta. Bom, Diego Tavares, primeiro, o Banco Central está conseguindo trabalhar sem ninguém dar palpite furado. Pelo menos uma coisa boa que saiu do Roberto Campos Neto para o Gabriel Galípolo é que eles continuam fazendo exatamente a mesma coisa, só que ninguém está enchendo as paciências do Galípolo, nem falando bobagem. Porque inflação sobe, tem que subir a taxa de juros. O governo não quer gastar, não quer reduzir os gastos. Como você vê a questão da inflação, que é uma forma de calote no brasileiro, porque você vai perdendo cada vez mais o poder de compra do seu dinheiro. A inflação é o imposto mais cruel que nós temos, né, Capês? Porque atinge principalmente os mais pobres e atinge de forma geral a todos, afinal de contas, do mais pobre ao mais rico, todos somos consumidores e alimentadores do orçamento público nesse sentido. Capês, você foi no ponto-chave, eu estou esperando alguém do governo para chamar o Galípolo de menino, como foi chamado o Roberto Campos Neto, alguém para chamá-lo de oposicionista, porque essencialmente está fazendo a mesma coisa que Roberto Campos fazia e como ele de fato também fazia, porque afinal de contas a decisão é do Copom, não era só do Campos Neto, era uma decisão colegiada, votada e que sempre contava também com o voto de Gabriel Galípolo. Ele também votou todas as vezes junto do Copom para o aumento da taxa de juros. E claro, porque o Banco Central tem que ser pragmático e provou na gestão de Roberto Campos Neto que o pragmatismo entrega resultado. Se nós conseguimos manter a inflação, se nós conseguimos conter, de certa forma, a alta dos preços dos alimentos, que em razão do elevadíssimo gasto público que nós temos, não conseguimos segurar agora nesse segundo momento, é porque nós tivemos uma gestão muito pragmática no Banco Central durante os 2 primeiros anos do governo Lula. O PIB de 2,9% foi muito celebrado, mas foi dado pouco crédito ao pai e à mãe desse PIB, né? O pai foi Campos Neto com sua gestão pragmática, a mãe foi o agronegócio que entregou safras recordes nos últimos anos. Então, estou aguardando ainda que as mesmas críticas que eram feitas a Campos Neto recaiam agora sobre Gabriel Galípolo, o qual eu parabenizo aqui no Linha de Frente pela gestão pragmática que também vem fazendo junto ao Banco Central. Henrique Kriegner, você certamente, desconfio, viveu os anos 80, o final dos anos 80, quando estávamos a... Não. Não? Não vivi o final dos anos 80. Você é novo assim, rapaz? Então, no final dos anos 80, depois do fracasso do Plano Cruzado, do Dilson Funaro, criaram os fiscais do Sarney, que invadiam os supermercados, fiscalizando o preço, o Brasil explodiu para uma hiperinflação. Chegamos a quase 80% ao mês. Inflação é uma das piores coisas, porque ela desorganiza a economia, você perde a noção do valor do dinheiro. Agora, são 3 coisas que eu queria ouvir você. O governo tem que optar. Ou você corta gasto público. Se você não quer cortar gasto público, então você aumenta a tributação. Aumentando a tributação, claro que as empresas também vão repassar esse custo ao consumidor. Aumenta a inflação. Aumentando a inflação, você aumenta a taxa de juros. No fundo, se o governo não cortar gasto, como é que ele consegue organizar a economia? É isso que eu queria saber. Fica bastante difícil realmente, especialmente porque se o governo continuar nessa... agora foi estabelecida a nova meta do déficit, né, pro ano que vem. O governo está projetando ficar dentro dessa meta. Mas o que o governo não está esquecendo é que no último ano o governo só conseguiu reduzir o déficit fiscal por conta do aumento na arrecadação. Ou seja, não foi feita a lição de casa para reduzir as despesas, reduzir o custo. Nesse sentido, a pergunta que fica é, para se manter dentro
dentro da meta do déficit fiscal, a gente vai continuar aumentando a arrecadação? Até onde? Até que momento? Até que ponto o povo brasileiro aguenta pagar tanto imposto? Até que momento o povo brasileiro consegue ficar custeando esse aumento diante da irresponsabilidade do governo? É óbvio, se você subir aí a taxa de juros, você vai ter uma queda imediata na questão da inflação, justamente porque o povo não tem mais como pegar crédito, já você não vai conseguir mais, as pessoas não vão se aventurar em investimentos, elas vão tentar se manter com o dinheiro que elas têm na mão. E essa é a grande preocupação. Até quando você consegue segurar? O que a gente começa a ver é um padrão, né, Capês? Ano de eleição, você começa a fazer pequenas manobras para garantir que os principais indicadores, aqueles que doem mais no bolso do brasileiro, comecem a ter uma aparente melhora. O famoso voo de galinha que a gente já está acostumado na economia brasileira. E apesar das reservas cambiais estarem por volta de 340 bilhões de dólares, temos uma certa folga. Se chegarmos a 1 trilhão e 100 de reais para pagamento de serviços da dívida, isso, sem dúvida alguma, pode comprometer nossa estabilidade econômica.